então para o nosso terceiro tipo de pais que geram insegurança nos seus filhos. E esse tipo de pais e mães são os pais que rejeitaram. E esse é um assunto bem doloroso. Por quê? Porque existem vários tipos de rejeições. E a rejeição, ela começa muitas vezes no útero. Então, assim, naqueles filhos não planejados, por exemplo, né? Naqueles primeiros momentos ali, onde os pais ficam confusos, quando eles ficam ali indefesos diante daquela surpresa da gravidez, às vezes não querem, né? O filho, às vezes não querem. A situação da gravidez em si não foi planejada, não estava esperando, e aquela confusão, aquele sentimento de angústia e de rejeição, de repulsa, é sentido pela criança. Então, este costuma ser o tipo de rejeição mais presente na vida das pessoas, que é o primeiro tipo de rejeição. Mas vocês podem me falar assim, Andressa, mas eu era um feto. Gente, não importa. A criança sente todas as emoções da mãe, né? É tudo compartilhado ali dentro. Sem contar que nós não somos aí um corpo físico apenas, né? Nós temos 7 corpos. Eu trabalho com 4, que são o corpo emocional, o corpo mental, o corpo físico e o espiritual. Então, o físico, ele é o último a ser montado, ele é o último a ficar pronto, ele é o último a ser construído, né? E o que essa criança que está ali dentro do útero, sentindo essa sensação de rejeição, pensa? Que ela não é bem-vinda, que não tem espaço para ela, que ela vai ser rejeitada, que ela vai incomodar, que ela veio para atrapalhar a vida dos pais. E eu tenho uma cliente que ela foi o primeiro filho, né, de um casal, inclusive, que gerou essa confusão. Eles tiveram que se organizar, moravam em outras cidades, e eles tiveram que se organizar para ficar juntos. E ela ficou exatamente com essa sensação de que eu atrapalhei a vida dos meus pais. E, gente, isso é muito sério, porque causou um profundo sentimento de não merecimento nela. Então, a vida dela empacou, assim, ela dá 2 passos para frente, 10 para trás, porque ela, aquela coisa de eu não mereço nada, eu não tenho lugar, eu não tenho espaço, eu não fui bem-vinda, eu sou uma intrusa. E isso vai ficando aí no inconsciente da criança. Outras situações de rejeição, além dessa da gravidez, são as situações de exclusão, por exemplo. Às vezes, os pais têm um filho preferido, e aí eles dão mais atenção para esse filho preferido, e os outros acabam ficando mais excluídos, mais de lado. E eles sentem, né? Os pais podem achar que não, mas eles sentem. Eu tenho uma cliente que o pai dela tinha uma preferência muito grande pela irmã. E ela sentia isso o tempo todo, ela tentava chamar a atenção o tempo inteiro. Mas acabava que o pai sempre ia na direção da irmã como se ela fosse invisível, né? Como se essa cliente fosse invisível. E tinha sempre esse olhar aí para a irmã. E ela se sentiu profundamente rejeitada, e isso causou problemas nos relacionamentos afetivos dela e por aí vai, tá? Outra coisa que acontece muito é a questão do sexo. O pai quer menino, e aí vem menina, o pai quer menino e vem menino, ou seja, né, e vice-versa. Eu atendi um cliente que o pai dele queria menina, e ele veio menino. E aí o pai não só não aceitou, como o pai foi embora. Então, assim, além da rejeição, o cliente sofreu também o abandono. Então, é bem complicadinho isso, porque às vezes os pais ficam ali na vida deles achando que a criança não está percebendo, não está sentindo, e isso está gerando para ela um desconforto muito grande. Ela se sente inadequada, ela se sente excluída. Uma outra forma, às vezes, pode ser simples, mas não dar atenção para a criança no ambiente também. Por exemplo, isso é muito comum hoje com as tecnologias, né? Os pais ficam no celular, ficam no computador, e esquecem a criança ali de lado. Eu tive uma cliente que os pais jogavam, eles assim, eram viciados em jogos. Então, eles chegavam do trabalho, reuniam alguns amigos, iam ali beber alguma coisa, jogar e tal, e a criança ficava, assim, tentando chamar a atenção, mas como eles estavam concentrados no jogo,
eles não davam a atenção que ela queria, a atenção que ela merecia. E isso fez com que ela tivesse vários transtornos de ansiedade, né? Eu sou invisível, eu sou transparente ali para os meus pais. Qual que é a insegurança que esse tipo de comportamento dos pais que rejeitam, geram nos filhos? A insegurança da necessidade de agradar. Então, assim, essa criança ela fica com medo de incomodar, ela fica colocando os outros em primeiro lugar ao invés dela mesma, né? Sempre se colocando em segundo lugar. Tem muita dificuldade para dizer não, né? Não consegue impor aquele limite ali para o outro, porque é como se ela não tivesse direito, né? Como se ela não tivesse direito de dizer não, que ela tivesse direito de contrariar. Porque ela chegou numa hora inadequada, porque ninguém dá atenção para ela, porque não tinha espaço, etc. e tal. Isso aí está no inconsciente. Baixa autoestima, solidão, sentimento de não pertencimento, como se não pertencesse a lugar algum, como se não tivesse, né, um cantinho aí na vida para si.